5 motivos do porquê aprender BIM ou Revit no começo parece tão difícil. Se você é da área ou está fazendo algum curso dentro da área da construção civil e tentou aprender algum software BIM, provavelmente sentiu que no início estava indo bem, até mexer no software sozinho pela primeira vez. Nessa hora você percebeu que nada funcionava como te prometeram, tentou procurar um tutorial com a dúvida específica do que precisava e não encontrou e agora está pensando em desistir. Primeiramente, calma, vem comigo. Olá, eu sou a projetista Mariana, professora e consultora BIM com ênfase em Revit. E hoje eu vou te explicar por que aprender BIM parece tão difícil no começo e o que você precisa mudar no seu estudo para ele começar a fazer sentido. O primeiro motivo é a forma como a gente aprendeu a projetar. Na faculdade, normalmente aprendemos projeto como desenho. Então, aprendemos a representar paredes com duas linhas, a porta com um arco e uma janela como um retângulo. E durante muitos anos isso funciona muito bem. Só que no BIM não funciona mais. No BIM, uma parede deixa de ser duas linhas e se torna um elemento construtivo tridimensional, com informações. Então, tem material, tem espessura, tem altura e até função dentro do projeto. Ou seja, no BIM você não desenha de forma técnica o projeto, mas sim constrói uma informação dentro do modelo. E naturalmente essas informações elas são pensadas e colocadas antes de você efetivamente começar a modelar o seu projeto. Não que elas não possam ser alteradas ou preenchidas depois, mas o ideal é que sejam preenchidas antes. Em uma representação feita com linhas, muitas vezes delimitamos os ambientes com as quatro paredes, mas só pensamos no material e altura de pé direito depois. No BIM, o ideal é que você já esteja pensando nessas informações desde o início, porque ele muda completamente a forma como o seu projeto é construído dentro do software BIM. E isso é uma nova forma de pensar em projeto. O segundo motivo é separar o BIM do software. Existe uma frase que possivelmente você já tenha ouvido, que é: BIM não é software. E ok, isso é verdade. Mas existe um detalhe muito importante: sem um software, o BIM não acontece. A teoria do BIM poderia existir sem os softwares, mas ela se torna viável e operacional através da tecnologia. Você pode, por exemplo, abrir o Revit, que é um software de metodologia BIM, e fazer apenas uma maquete eletrônica simples, sem preencher nenhum campo informativo. Mas isso não significa que você está usando o software com a metodologia BIM aplicada corretamente. Porque no meio da sigla nós temos o I de informação. Se o seu modelo não tem informação organizada dentro dele, ele não é BIM. Então, sim, BIM não é um software. Mas, ao mesmo tempo, sem o software, ele não acontece, porque é através do software que a metodologia é aplicada e conectada e atualizada. Por isso, meu conselho para quem está começando é: escolha o software e aprenda BIM junto com ele. E, normalmente, você vai precisar de dois tipos de software dentro do seu computador. Um software de modelagem, como o Revit, por exemplo, onde você constrói o modelo informativo do seu projeto, e um software de coordenação que permite você compatibilizar e coordenar esse projeto. O Revit, ele pode fazer isso, mas existem softwares especializados dentro da Autodesk e nós trabalhamos com o Navisworks. Mas a verdade é que existem diversos softwares BIM dentro do mercado. O importante não é qual você escolhe, é apenas dominar bem um deles. O erro número 3 é achar que um curso rápido forma projetista. Existe uma coisa muito importante aqui: não existe aprender um software de projeto em 10 horas de curso. Em 10 horas você aprende comandos, que também são muito importantes, mas nessas 10 horas você não aprende processo de projeto. E normalmente nesses cursos você faz um exercício junto com o professor. E parece que está entendendo tudo perfeitamente, mas na hora que você abre o software sozinho é a hora do vamos ver. E aí começa a surgir dúvidas como: por onde eu começo? Mas, gente, isso não é uma crítica a quem faz esses cursos, muito pelo contrário, porque naturalmente essa é a sua porta de entrada. Mas é importante você ter em mente que essa não é a sua formação completa. Curso rápido é introdução. O erro número 4 é querer velocidade antes da estrutura.
Esse erro aparece normalmente junto com o erro anterior, porque quando a gente acredita que precisa sair projetando depois de um curso rápido, a gente também acredita que precisa aprender rápido. E isso atrapalha muito o processo de aprendizagem BIM, porque o BIM não é uma metodologia para desenho rápido, é um ambiente de construção da informação. Já tive diversos alunos que passamos a primeira hora de aula inteira apenas para configurar uma única parede. Mas isso não significa demora, significa aprendizado profundo. E se você tenta aprender bem com pressa, você pula etapas muito importantes, como por exemplo, organização de projeto, configuração inicial, entendimentos das famílias, entendimento de níveis, vistas. E sem essa estrutura, o projeto começa a dar erro, as vistas não funcionam como deveriam e as tabelas saem imprecisas. E as pessoas começam a achar que o problema é o software, mas muitas vezes é apenas falta de estrutura no início do projeto. E o erro número 5 é aprender BIM sem aceitar o processo. Esse talvez seja o motivo mais sutil de todos. Porque as pessoas dizem que querem aprender BIM, mas realmente não está disposta a passar pelo processo que é aprender BIM. Porque aprender um software novo exige dedicação, e quando eu estou falando dedicação, eu estou falando de horas de estudo, horas de prática, horas de testes em projetos. E no começo vai parecer muito demorado. E é normal, porque você está aprendendo uma nova forma de modelar, uma nova forma de pensar em projeto. E até isso se tornar natural para ti vai levar um tempo. Mas se a pessoa não estiver disposta a se abrir para essa nova lógica de projeto, o BIM realmente não funciona. Se você já é um profissional formado na área e trabalha com projetos há muitos anos, de formato tradicional, é natural que essa mudança pareça ruim, porque durante muitos anos essa forma de projetar funcionou muito bem e ainda funciona. Afinal, temos edifícios, prédios e construções maravilhosas. E de repente aparece alguém aqui te falando que existe um novo jeito de projetar, que é mais eficiente, que é melhor. E isso pode até soar estranho e um pouco ameaçador, mas eu venho aqui te convidar a experimentar essa nova lógica de projeto, porque ela não substitui o que você já sabe. Ela organiza melhor aquilo que você já sabe e é bom de fazer. Agora, se você ainda está na graduação, minha sugestão é começar a incluir essa forma de pensar em projeto desde já. E se você está em dúvida sobre o que eu estou falando, eu tenho vídeos explicando sobre como que funciona essa mudança de lógica de projeto aqui no meu canal. É importante você lembrar que o BIM já vem sendo implantado no mundo todo e cada vez mais aqui no Brasil, inclusive em projetos públicos. Ou seja, quanto antes você começar a pensar nessa nova lógica de projeto, mais natural isso vai se tornar para você. E se você precisar de ajuda nesse processo, entre em contato comigo. O meu contato está tanto no QR Code desse vídeo quanto no link da bio. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.